E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre: será que existe mais luz ou mais trevas? As relações das nossas faculdades sensitivas, intuitivas, rebatidas as necessidades nas tentativas de controle junto domínios mentais, racionais, de fatores intelectualizados. E obviamente, essa conversa ela faz parte dos meus estudos, principalmente os meus estudos onde eu leio a vida e leio a mim. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025 e eu estou bem cansado, bem irritado, inclusive com uma pequena dor no coração, algumas agulhadas. E tudo isso faz parte de tão somente um único momento. Não é definitivo, não é absoluto. É um dia onde eu não estou conseguindo equilibrar tão bem, mas retomarei tão prontamente. Talvez mesmo até o final do dia eu já esteja melhor. Se não, resisto. Já coloquei algumas coisas para de repente tentar melhorar isso. E estou dizendo tudo isso pois é interessante ver como a vida realmente se comunica. Só que isso, por mais subjetivo, fantasioso que seja, nada mais é de uma atenção pessoal, individual, interna, para poder então criar sentidos nestas comunicações. Este tópico que estou fazendo com vocês, eu já coloquei ele faz um bom tempo. Eu estou com outros tópicos para desenvolver vídeos, mas o meu tempo não está tão possível ultimamente. E essa revelativa se deu quando estava eu assistindo alguma coisa e ali foi dito alguma coisa sobre os buracos negros, onde ele consome inclusive a luz. E ao me deparar com esta reflexão, rapidamente eu associei, a essas representatividades simbólicas que temos em muitas coisas, na grande batalha ou no grande nível complementar, nos dualismos que vivemos junto à luz e à sombra, o bem e o mal, quando classificado dentro destes tipos de juízos nas qualidades subjetivas, aos enigmas e os mistérios da existência, com todas as nossas características fenomenológicas, onde a única certeza que temos é a morte, e ainda assim não sabemos quando e como será. Até mesmo os ensaios para então tirar a própria vida, ele não é tão fácil de ser feito. São medidas progressivas até que finalmente faça, exceto alguma alteração muito marcante, muito potente, que sirva ali como um propulsor ao mesmo.
Então é muito interessante observar de fato todas as nossas possíveis verdades do universo, qualificando-o já ímpar, o que também já é uma grande dificuldade, pois os nossos alcances mais próximos, né, de uma explicação e que inclusive passa por constantes adaptações, né, atualizações, conforme verdades alcançadas, reveladas, descobertas, dentro dos nossos níveis evolutivos, os nossos progressos, as nossas condições de entendimentos e compreensões que ultrapassam também as razões que são muitas vezes limitadas, né? Manifestadas através de intenções que conversam com uma outra subjetividade muito presente, porém invisível, que é a intuição, né? Então, quando olhamos as nossas próprias verdades, né, aos nossos estados, nas nossas questões, junto vícios, né, para também não ficar tão filosófico aqui o assunto e ter também uma ligação nas nossas frentes aqui como pontos de partidas, os vícios e as recuperações, mas que seja uma via de pensamentos e sentimentos, novamente, as subjetividades energéticas e espirituais, os ciclos, os processos de pertencimento, de identificação, de reconhecimento, posicionamento, né? Em tudo que a vida realmente é, sendo sempre a vida e a forma como nós, cada um na sua verdade, participa da vida, né? Então essa relação de luz e sombra, né? O buraco negro, ele habita o espaço, né? Dentro da totalidade das nossas compreensões temporais e atemporais, nós temos o Big Bang, uma partícula unigênita que por si, contraindo-se, explode e expande, no vazio, no espaço, né? Mas de onde veio o vazio? E de onde veio essa partícula? As nossas compreensões elas não conseguem explicar sem que haja um mistério e ou a criação de algo ou alguém, né, que tenha criado isso. Mas nós sempre voltamos a este ponto onde quem criou-se a si mesmo ou o que criou-se a si mesmo? Já temos este conhecimento base, né, de um vazio. Então o vazio por si é o vazio. O vazio apresenta-se numa tonalidade escura, de trevas, de sombra, ou seria um vazio branco, cristalino, transparente? A partícula, a micropartícula unigênita, qual a sua tonalidade? Porque se entendemos luz e sombra nas características visuais, né, ou os feixes de luz, ou aquilo que se ofusca, né, antes mesmo das questões energéticas, cósmicas que seja, como seria tudo isso, né? Então, o buraco negro é mais um componente que, habitando neste vácuo, neste vazio, neste espaço, né, fora produzido pela mesma micropartícula unigênita, né, ou macropartícula unigênita, dependendo da proporção que temos, até que então, junto todas as expansões, criou-se, né? Seria então
Assim como, lógico, né, buracos de minhoca, dobraduras do espaço, etc e tal, o buraco negro, um acesso de um portal à retomada do vazio inicial ou outros níveis, essas já são conversas que existem por aí de várias coisas e não é isso que eu quero falar, né? É só importante, por isso que eu estou fazendo essa conversa, porque nós vamos associar as questões de trabalhos terapêuticos, processos iniciáticos, recuperação em cima de vícios e etc. Será que um buraco negro tão potente, tão dotado de trevas e sombra e escuridão, onde anula, inclusive a luz, seria então a vida uma conjuntura desenvolvida de escuridão, e o que nos faz ser é a luz, assim como também existem nos nossos romances, né? Haja luz. Sim, porém, se entramos em uma via dualista, então primeiro e mais forte, maior, talvez, por assim entender, é a escuridão. E enxergando dessa maneira, e praticamente tudo que criamos ou fomos manifestados a criar, né, a semelhança do ser, ou tentativas de semelhanças e pertencimentos do ser, nas questões espirituais, religiosas e etc., onde temos sempre o sofrimento como uma base. E todas as tentativas desta mesma luz, as formas em ter vida, em existir, em compartilhar, comprimindo as nossas próprias trevas, explodimos e expandimos as nossas próprias luzes. Então é muito legal enxergar a vida, cara, com essas verdades. Porque aí depois nós colocamos apenas signos e traduções e simbologias de uma necessidade constante de identificação e pertencimento, e todos os processos que fazemos, inclusive nas naturezas de investigações e compreensões às nossas origens e aos nossos núcleos duros, eles voltam a esse mesmo estado, desta partícula unigênita, sendo o Big Bang, em um espaço, ambos enigmáticos e misteriosos à nossa compreensão. E ao longo dessas expansões, mesmo que hajam as forças, né, de gravidade e massa negra, de condensação e expansão, ao longo do caminho existem buracos negros, entre diversas outras coisas, que podem anular a nossa luz, que podem consumir. E o dia de hoje, especificamente hoje, 8 de janeiro de 2025, a sensação que eu tenho é que, até mesmo por tudo que eu tenho passado, eu não lembro se eu compartilhei, mas eu acho que eu compartilhei nos vídeos. Mas enfim, 2024 tem sido um ano muito difícil, até que se transformou em 2025, as dificuldades continuam. Hoje eu bati de frente com as dificuldades e tá me deixando muito irritado, muito cansado. Então a sensação que eu tenho é que eu consegui resistir a algumas órbitas, né, nos aspectos desses espaços, né, dessas atmosferas, mas eu estou muito próximo de um buraco negro, né? Então é como se algumas luzes da minha condensação de luz estivessem sendo consumidas por passar próximo desse buraco negro. Então é como se eu estivesse perdendo algumas forças que podem inclusive entrar numa grande dramatização, numa poética romantizada, onde é uma reciclagem natural aquilo que eu não entendo, pois algumas coisas precisam ser recicladas, né? Mas quando eu coloquei esse tópico, o que me fez realmente querer compartilhar, diferente do que eu estou compartilhando agora, é que a impressão que eu tenho muitas vezes é que
por mais belo que tudo seja, quando conseguimos fazer, sentir, né? Os olhares de uma criança que vai se vislumbrando, despertando, encantando-se, apaixonando-se com a vida, até que começam alguns entendimentos e sensações de dores ou experiências de dores, é uma grande maravilha, né? Sabores, perfumes, texturas, as próprias relações, né, das conexões sensitivas, sentimentais, emotivas, os processamentos, né, das questões, né, racionais, intelectuais, os comportamentos, a forma em se colocar, em descobrir. Essa é uma grande descoberta de grande amor e encanto, mas ele vai se apagando, né? Então, de uma certa forma, cara, a sensação que dá é que realmente existir está associado a sofrer. E dentro dessa relação, né, junto o buraco negro e a luz, é que orbitando nas infinitas possibilidades da vida, principalmente as passagens dos nossos amadurecimentos e a forma como conseguimos lidar com as dificuldades, faz com que não sejamos consumidos pelos nossos próprios buracos negros, né? Por nossas próprias faculdades infernais, né? Pelos nossos próprios níveis de penitências e cobranças e culpas e vícios, né? O próprio vício do ser na sua própria imagem, né? Identificando-se com células de todas as sortes e todos os azares por onde transita, mas ainda assim é tudo muito enigmático, muito misterioso, e quando a gente começa a trabalhar uma relação de transformação real dentro de nós, né, que seja uma relação de vício, uma relação de recuperação, é muito comum passarmos muito tempo, talvez até mesmo abduzidos por um buraco negro, os nossos próprios buracos negros, né? Fazendo uma associação aí bem lúdica, uma ficção. Até que possamos então cruzar portais ou conseguir de alguma forma voltar, né? Habitando então novas luzes, né? E ainda assim, será que estamos vagando em algo transparente e claro, ou ofuscado e escuro? Pois se a luz é entendida, como já retratei aqui, né, o que seria a tonalidade nisso? Mas na questão da energia, né, da intuição, do subjetivo, do mistério do enigma, essas coisas são reais. Porque hoje não importa o tanto que eu tenha de disciplinas e práticas, inclusive conseguindo viver um pouco mais leve em alguns momentos, a minha natureza ela ainda é de muito sofrimento, de muita dor, de muita inabilidade, de muita impotência, de muita insuficiência, de muita dependência em todo tipo de prazer ou todo tipo de fuga de desprazer. É uma relação de vício, né? Que não tem álcool, droga ou remédio, que alteram de fato, né, a sanidade, a lucidez, o discernimento, mas as questões migratórias, associativas, compensatórias, que substituem de algum azar, também me traz, muitas vezes, a insuficiência de práticas comuns, né? Novamente associando a relação do espaço, na nossa composição da Via Láctea, né, aos nossos planetas, o que
habitamos, orbitamos e etc., até onde se entende, até onde se foi revelado, até onde pode ter sido, até onde poderá ser, somente nós, planeta Terra, temos vida. Óbvio, existem várias ideias, comprovações e etc., cada um na sua verdade. Mas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tadinho do Plutão já não é, né? Em todos esses, somente a Terra tem vida. Hoje, aonde conseguimos encontrar compreensões compartilhadas em via de entendimento global, né? Assim como foi antes com a Terra sendo quadrada, que até hoje rolam ainda alguns conflitos em cima disso. Então, ainda assim, nem tudo e nem todos são capazes de ser. São de outras formas. Planetas altamente fervorosos, como Mercúrio, tão próximo do Sol, e Netuno, altamente gelado, totalmente longe do Sol. São outras verdades, outras composições, e a Terra, até onde nos cabe, pois estamos esgotando com os nossos recursos naturais, numa faculdade muito interessante, né? Numa característica de intenções coletivas e outras que tentam se colocar, mas que numa relação também de equilíbrios quânticos, cósmicos, a nossa própria expansão está gerando um possível fim, assim como também já existiram vários ciclos de vida planetária. Então, o que somos nessa história? O que sou nessa história hoje? O que estou vivendo? O que estamos vivendo? Hoje, eu entendo que não importa se sejamos mais luz ou sombra. Não importa quem veio primeiro. Não importa quem seja maior ou menor. Por isso a importância do Estado. Por isso a importância da presença consciente. Por isso a importância em saber o que está acontecendo. O que muitas vezes não é possível, mas são processos, são tentativas, são reconhecimentos, né? Porque ao estar e manter práticas continuadas de um estado, talvez jamais sejamos algo de fato, definitivo, absoluto e único, né? Parece que a verdade múltipla da existência também condiz a um ser múltiplo, mesmo cada um possuindo uma individualidade, uma singularidade, uma qualidade ímpar. Mas ainda assim, provido, regado, sendo, sem ser, muitas coisas. E ao estar, cultivar, você consegue, naquele instante, ser. Então, hoje, eu estou beirando os meus próprios buracos negros e sinto minhas luzes sendo sugadas. Perceba que eu estou colocando tudo como algo meu, né? Não estou refletindo isso ao externo. São as minhas próprias criações e as minhas ficções a esses entendimentos. E o meu estado agora é de presença consciente, onde estou fragilizado. Consciente disso,
Vou resistir e tentar passar sem ser totalmente sugado. Ser totalmente sugado seria não ter consciência disso, deixar de fazer as coisas que precisam ser feitas, me colocar em risco em exposições a, de repente, coisas nas quais eu já sei que podem ser extremamente perigosas, destrutivas. Esse é o caminho, onde cada um pode criar o seu caminho dentro de todos os caminhos possíveis para distinguir o que é de fato estar e não ser definitivamente. Nem ser luz, nem ser sombra. Estar habitando, praticando a luz ou estar praticando e habitando a sombra. Dentro dos ciclos, como estou? Há uma continuidade de estados. Estar sem o uso de um vício determinante. Estar usando. Ter usado. Usar amanhã. Mas qual é a estrutura condicionada aos estados? Tudo isso anula o definitivo de bem e mal. Anula o definitivo de luz e sombra, luz e trevas. Pode tudo isso existir, mas a sua consciência do seu estado faz com que você consiga habitar melhor conforme todas as impermanências dentro de todos esses mistérios e esses enigmas com aquilo que nos colocamos para viver. Mesmo que tenhamos os nossos destinos definidos, podemos ter participações e momentos onde estamos regendo o nosso próprio destino. E isso vale para tudo. Então hoje, o meu estado é de preocupação, de exaustão. Mas isso não abala o cultivo de muitos estados em muitos caminhos consolidados, mas possíveis de grandes complicações, onde a cada instante eu escolho estar em um polar de expansão e compartilhamento, mesmo que em alguns momentos seja importante condensar-se para recolher-se até mesmo nas trevas, para então contraindo compreensões de estados, haja novamente expansões de compartilhamentos, para que sejam possíveis criações, vivências, ressignificações a tudo aquilo que entendemos, desejamos, queremos. Na mesma e boa verdade que eu tenho compartilhado aqui aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. Lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de nenhuma verdade. Não tenho pretensão nenhuma em ser dono de nenhuma verdade. Que no final das contas, talvez mesmo até este mistério do universo, dos universos ou qualquer outra coisa, mas uma sem nome de sensação conectada a um todo, mesmo que seja em um nada, mesmo do vazio, a partícula unigênita,
e praticamente a mesma coisa em tudo, mas cada um aos seus níveis de composições que fazem com que sejam, parece que a linguagem universal é o sofrimento, mas também a linguagem universal é o amor. E parece que tudo que fazemos, no fim, é só para nos sentirmos felizes e amados. Quando muito, compartilhar o mesmo. Então todas as passagens e todos os processos e tudo que é vivido, parece que volta neste mesmo local de silêncio e vácuo. E parece que até mesmo o silêncio e o vácuo, nada é, nada existe, se não for preenchido a uma grande expansão e um grande compartilhamento. E aí entramos novamente em todos os mistérios da vida. Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. E é nóis. Valeu!